dia, gente. Iniciando, então, a gravação hoje da nossa disciplina de políticas, tá bom? Essa aula, ela está inserida na aula 4, ainda fazendo parte de estar finalizando a unidade 2, tá bom? Os programas de saúde e alimentação do Brasil e também os programas de nutrição no Brasil fazem parte do PNAE, né, que é a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que estão inseridos dentro do Departamento de Atenção Básica, que é o DAB. Porém, hoje nós vamos ver que todos os programas relacionados à alimentação e nutrição, eles têm um forte apego social, tá? Por conta dos programas de condicionalidade de renda, transferência de renda direta. Então, nós vamos iniciar falando um pouquinho desses programas e entrando depois especificamente nos programas de nutrição e alimentação, tá? Para a gente estar entendendo, então, todas as políticas relacionadas à nutrição, elas estão em conjunto com o Departamento de Atenção Básica, que é dentro da promoção de saúde, né? Mais especificamente em unidades básicas de atenção, e também dentro do Departamento de Assistência Social. Então, esses são dois departamentos super importantes para a gente estar entendendo tudo, tá? Falando um pouquinho, então, dos programas de transferência de renda condicionada, o principal deles hoje, então, é o Bolsa Família, tá? Especificamente, uma das condicionalidades associadas ao Bolsa Família é o acompanhamento, junto da assistência básica, pela figura do nutricionista, da condicionalidade relacionada ao padrão alimentar das crianças atendidas. Então, é verificado como está a alimentação em termos de qualidade, né, e quantidade também, e especificamente a condicionalidade associada ao crescimento pondero-estatural. Então, a gente vê crescimento relacionado à curva de ganho de peso e também à curva de ganho de estatura ou de comprimento, tá? Essa é uma ação efetiva do governo para solucionar, então, questões relacionadas à insegurança alimentar e nutricional. A insegurança alimentar, ela é mensurada pelo índice de Gini, né? Nós temos grau de insegurança alimentar, então ela vai de leve até grave. E essa insegurança alimentar, ela me diz respeito a não conseguir, né, a família ou o indivíduo estar com alimentação quantitativamente e qualitativamente segura, no intervalo de tempo regular. Ou seja, eu não consegui faltar esse direito básico à alimentação adequada e saudável, tá? O objetivo, então, desse programa de transferência de renda, a curto prazo, é resolver uma situação momentânea. Então, ele não me dá a questão da segurança alimentar ao longo do tempo, né, como um determinante humano. Mas ele assegura, né, de certa maneira, que isso vai ocorrer, dando uma continuidade e melhorando a condição de renda daquele indivíduo. Como o próprio nome diz, é um programa de transferência direta de renda. Ele tem as suas condicionalidades, mas especificamente o Bolsa Família, ele visa, assim, como se fosse um curativo, tá? Tá sanando o problema naquele momento. Porém, né, espera-se que a partir dessa condicionalidade, né, de estar verificando a questão da alimentação e da nutrição, que ao longo do tempo, esse paciente ele saia da situação de insegurança alimentar, ou seja, que ele use esse dinheiro do Bolsa Família para estar melhorando a sua alimentação, consequentemente está melhorando aí a condicionalidade das questões antropométricas e também de padrão alimentar. Continuando, então, um pouquinho, a necessidade, então, do Bolsa Família visa, então, tá fazendo ações, no primeiro momento, a curto prazo, mas que a médio e a longo prazo tem perspectiva de mudanças no futuro relacionadas à alimentação, que são mensuradas dentro da estratégia de saúde da família, com base nos indicadores antropométricos e de consumo alimentar. No Brasil, na década de 90, começou-se a falar um pouco desse estado de bem-estar social. Mais especificamente, então, agora a gente tem que falar de governo, né? Final do governo do Fernando Henrique e início do governo já da era do PT, né? Junto com o Lula, dando sequência a Dilma, que começou-se a se falar de um estado de bem-estar social. Esse estado de bem-estar social é para simplesmente, né, nesse primeiro momento, em termos de alimentação e nutrição, combater a fome.
por conta da desigualdade social instalada. Nós tínhamos uma moeda muito pouco valorizada e, com relação a isso, tinha que ser feito algo, principalmente no norte e no nordeste do país, para que as pessoas conseguissem sair da questão da fome e da pobreza. Então, o primeiro movimento que houve, que foi instituído, foi em 2003, com o programa Fome Zero. O programa Fome Zero, por mais que ele fosse instalado no governo PT, né, e passou a vigorar e foi amplamente divulgado, ele já começou a ser feito no final do governo de Fernando Henrique. Em 2003, cerca de 50 milhões de habitantes, por passarem fome, tinha que ser feito algo. Então, o governo passou a assumir essa responsabilidade de combate à fome e lutar contra essa situação. Hoje, esse número, por incrível que pareça, ele passou a ser maior, tá? É maior que 2003, infelizmente. As pessoas que passam fome no Brasil ou que estão subnutridas e desnutridas é uma grande parcela da sociedade e ainda maior do que 50 milhões de habitantes, tá? Os eixos, então, do programa Fome Zero são especificamente 4 eixos, tá? O primeiro é o acesso aos alimentos. O acesso a alimentos diz respeito a estar melhorando a questão da disponibilidade, consequentemente o acesso também, e combatendo a segurança alimentar e nutricional. Ou seja, se eu tenho um poder aquisitivo maior dentro dessa família, esse dinheiro vai ser utilizado para estar dando maior acessibilidade a novos tipos de alimento. Espera-se que esses novos tipos de alimentos sejam também qualitativamente melhor, tá? Porque nós temos a ação do nutricionista junto da atenção básica para estar melhorando, então, esse aspecto relacionado ao padrão alimentar desses indivíduos. O segundo eixo é o fortalecimento da agricultura familiar, que entra, então, no aspecto relacionado não à segurança mais alimentar e nutricional, mas à soberania alimentar. Esse eixo, ele faz com que a sociedade, né, se fortaleça, se empodere e use da agricultura familiar como uma forma de estar melhorando a qualidade da alimentação oferecida para a sua família. O terceiro eixo é um eixo de geração de renda. Eu quero que esse indivíduo atendido, que o meu paciente acompanhado, ele utilize esse dinheiro também para poder se fortalecer intelectualmente e sair daquela situação de privação, tá? Ou seja, além de estar adquirindo alimento de qualidade, ele também saia da situação de insegurança através de um fortalecimento intelectual, ampliação da qualidade da força de trabalho. E o último eixo, articulação, imobilização e controle social, que já entra junto com assistência social para garantir outros aspectos de melhoria de qualidade de vida social. Ou seja, que esse paciente ele consiga, né, fortalecer a educação, fortalecer convívio e melhorar a vida como um todo, não somente a alimentação. Mas aqui a gente acaba falando um pouco mais de segurança alimentar e soberania alimentar por conta de ser o nosso foco de controle, tá? Outros programas também de articulação de renda, a gente tem, além do Bolsa Família, o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa de Restaurante Popular, tá? O Programa Nacional de Alimentação Escolar está junto, então, do PNAE, que nós vamos ver exclusivamente uma aula só sobre o PNAE, nem vou adiantar muita coisa, não. E o Programa de Restaurante Popular, ele não está junto do PAT, tá? Que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. É um programa também de auxílio social que gera refeições, né, de boa qualidade, num preço mais acessível, mais barato. Hoje aqui, a Unopar, ela tem campo de estágio no restaurante popular, tá? O restaurante popular de Londrina, ele estava desativado, passou por uma grande reforma e agora está voltando a receber estagiários, tá? Outras ações que nós temos são o programa de fortalecimento da agricultura familiar, do Pronaf é um exemplo deles, né? Que é uma transferência de renda direta para agricultores, para estar fortalecendo esse eixo 2 da agricultura familiar, e o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. O Programa Nacional de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar tem um vínculo muito forte com o PAT, tá? Vocês guardem isso, porque isso é questão recorrente de concurso. Então, o que acontece? O PAT, ele tem um valor percentual que deve ser de adquirir alimentos desse programa, tá? De agricultores familiares. Então, quando vai fechar o cardápio lá da UAM, vocês vão ver que esse é um eixo importante para ser atingido. Alguma dúvida?
Como que tá? Tá muito rápido? Quer que volte em alguma coisa? Alguém pode dar um feedback aí? Beatriz, Bárbara? Tranquilo, já. Tá normal. Tranquilo. Pode seguir, né? Pode seguir. Tá, joia. Qualquer dúvida, vocês parem. Então, esses são os eixos principais, tá? Lembrando que esses eixos, eles fazem conexão com outros programas e também com outros agentes sociais, a não ser o nutricionista. Nós falamos, então, da confirmação do programa Fome Zero no governo do PT de 2003, mas lembrando que essas ações governamentais, elas foram evoluindo ao longo do tempo. Especificamente, em junho de 2011, além do programa Fome Zero, que foi dentro desse eixo aqui, voltando, do estado de bem-estar social em 2003, nós tivemos aqui em 2011 uma ampliação desse estado de bem-estar social com o Plano Brasil Sem Miséria, tá? O objetivo, então, foi retirar da pobreza ou pobreza aqui extrema, tá? Cerca de 16 milhões de pessoas. Aqui, então, considerado pobreza extrema no Brasil, renda mensal inferior a R$70, que era um cálculo feito em 2011 com base no salário mínimo, tá? Já em maio de 2002, foi criado o Brasil Carinhoso, que também foi complementar, então, a esse estado de bem-estar social. Aqui, o Brasil Carinhoso tinha o objetivo já de atender e ampliar o programa para combate à fome e à miséria para as crianças. Então, crianças aqui de 0 a 6 anos, ou um grupo de 0 a 48 meses, tiveram uma atenção especial com ampliação desse auxílio e do recurso por parte do Bolsa Família. Essa ampliação, então, resultou na ampliação das ações desenvolvidas para essas crianças de 0 a 6 anos, como, por exemplo, distribuição gratuita de de medicamentos, como de asma, além da ampliação e do fortalecimento do programa de suplementação de vitamina A e de ferro, que hoje está dividido, tá? É o programa Vita A+, e o programa de ferro, que é separado junto do governo. Nós vamos ver eles também, tá? Sem contar que, então, hoje, por conta do PNAE, né, houve também uma expansão do programa Saúde na Escola. Hoje nós temos dentistas nas escolas, né, terapeutas ocupacionais, o próprio assistente social, tendo uma ação importante para estar verificando as peculiaridades em cada escola da atenção desse grupo, né, de crianças. Já entrando um pouquinho, então, nos programas sociais, o programa de suplementação de vitamina A, ele teve como meta, em 2012, atingir todas as crianças residentes do Brasil que estavam inseridas dentro do Plano Brasil Sem Miséria, e ele foi ampliado em 2014. Essa suplementação de vitamina A, ela era feita nas escolas, tá? Com meta de atender 100% das crianças, mais especificamente crianças que eram atendidas e beneficiárias dentro do programa Bolsa Família. Então, o programa Vitamina A+, e o programa de ferro, ele tinha um papel muito forte também dentro das escolas, não só dentro do PSF. Outro programa super importante é da atenção nutricional à desnutrição infantil, que além de estar verificando as questões, as carências nutricionais relacionadas ao processo de desnutrição, apoiava financeiramente os municípios, né, que tinham um alto grau de desnutrição infantil instalada. Então, essas crianças, além de serem atendidas pelos programas de assistência social e de condicionalidade de renda, elas tinham uma estrutura financeira de repasse um pouco maior para qualificar ações que fizessem com que elas saíssem desse grau de desnutrição, tá? Então, dentro do Brasil Sem Miséria e dentro desse programa de bem-estar social, uma das preocupações, além da suplementação de vitamina A e ferro, ainda o combate à desnutrição. Hoje, o programa Brasil Carinhoso e a Rede Cegonha, ela visa um acompanhamento desde a primeira infância, ou seja, desde o nascimento, até os 6 anos de vida, para combater a desnutrição. Essas ações de convergência do programa Brasil Carinhoso e da Rede Cegonha, elas então fortalecem o estado de bem-estar social e o combate à fome e à miséria dentro da atenção básica, tá? O programa Restaurante Popular, que eu comentei com vocês
que até nós temos campo de estágio, ele tem o objetivo, então, de criar uma rede de proteção direta, uma proteção de alimentação, com base na ação de criar áreas específicas, né, de repasse de alimentos de boa qualidade, locais onde tem grande circulação de pessoa, tá? Então, grandes cidades, grandes metrópoles, têm mais de um restaurante popular, como o caso de Belo Horizonte, por exemplo. Aqui em Londrina, o restaurante, se eu não me engano, ele fica localizado próximo ao Terminal Central, não é isso mesmo? Alguém pode confirmar para mim? Alguém sabe? Em frente ao terminal. Isso, é em frente ao terminal, né? Então, isso. O restaurante popular, lá em frente ao terminal, por que ele está localizado naquela área, então? Pelo fluxo de pessoas mesmo. Isso mesmo, Rosângela. Eu consigo estar tendo uma grande circulação de pessoas naquele local, especificamente o transporte público ainda no Brasil, né? Em outros países não. Mas está evoluindo, tomara que melhore, né? Mas no Brasil ainda, o transporte público é utilizado por pessoas de renda mais baixa que necessitam desse auxílio, né? Então, eu tenho que, além de ter um grande fluxo de pessoas, é um local que eu tenho um fluxo de pessoas maior com baixa renda, tá? Então, visando retirar essas pessoas da questão de insegurança alimentar e nutricional, eu vou oferecer uma refeição, pelo menos, de qualidade, num custo mais baixo para essas pessoas, que é o almoço, tá? Voltando, então, e partindo para o PNAE, nós também vamos ver uma aula específica dele, é uma ação, ou melhor, é um grande número de ações conjuntas de transferência de renda também, tá? Porque essa transferência de renda é feita diretamente para as escolas públicas, que combatem também, junto com esse processo de transferência auxílio financeiro, a questão da insegurança, tá? Alimentar e nutricional. O PNAE é o programa mais antigo governamental, que ainda está em funcionamento e sofre constante ampliação, para estar atendendo e combatendo, né, a desnutrição infantil e carências nutricionais relacionadas à alimentação. Hoje o PNAE, ele se ampliou até mesmo por conta do coronavírus, com a distribuição de cesta básica e também de alimentos. Então, ele é um programa que sempre está tendo renovação e sempre está tendo ampliação. Hoje, com as escolas de tempo integral, o cálculo modifica totalmente, tá? Eu tenho que atender cerca de 80% a 90% das recomendações diárias da criança na escola, tá? Então, esse é um fortalecimento muito importante. Lembrando que a alimentação do PNAE também deve partir majoritariamente ou preferencialmente da agricultura familiar. Então, aí eu garanto soberania e garanto segurança alimentar e nutricional também. O programa de alimentação do trabalhador, ele tem o objetivo de melhorar as condições nutricionais e de qualidade de vida da força de trabalho do Brasil, né, que são os trabalhadores que estão inseridos em grandes fábricas, grandes indústrias e que fazem as refeições no trabalho. Além disso, né, o objetivo principal, além de estar garantindo a melhor segurança alimentar e nutricional, é estar fazendo com que se reduza acidentes de trabalho e aumente a produtividade. Eu sempre costumo dizer que o PAT, ele tem também uma questão econômica e financeira governamental muito grande junto dele, né? O PAT, ele foi criado para estar, principalmente, economicamente, melhorando questões que antes eram problema. Uma carência de proteína, então, para um trabalhador, me traz problemas relacionados a atestado, tá? Problemas relacionados à carência alimentar e nutricional, que me traz também maior tempo de licença e faz com que esse trabalhador fique mais susceptível também a estar ocorrendo acidentes. Sem contar que a qualidade da força de trabalho dele não fica tão grande. Então, eu gosto de falar que o PAT, é bom vocês olharem ele no aspecto de segurança alimentar e nutricional também, como um programa de transferência de alimentos, auxílio de renda, mas também como esse outro lado, né, econômico, financeiro, de estar melhorando a força de trabalho, aumentando a produtividade e também a redução de acidentes, tá? O PAT, ele traz grande vantagem para a empresa, porque além dessa empresa estar ganhando mais, porque eu tenho um aumento da produtividade,
também eu tenho dedução do imposto de renda. Toda empresa hoje no Brasil que faz parte do PAT, ela tem, então, um menor repasse de impostos realizados. Ou seja, é uma dupla carga de benefícios. Além de economicamente ser vantajoso no que diz respeito ao aumento da produtividade, também é vantajoso por conta de reduzir imposto de renda. A participação no PAT pelas empresas não é obrigatória e ela pode ser feita servindo refeição, distribuindo alimentos com base em cesta básica ou também fornecendo o vale-refeição, tá? Essa parte de vale-refeição ou vale-alimentação depende dos objetivos da empresa, dos números de funcionário, mas todos estão inseridos dentro do PAT, tá? A gente também vai ver o PAT numa aula só para isso, tá? Vamos ver outras especificidades. Gente, finalizamos, então, um pouquinho aí, então, do repasse de renda pelo programa Bolsa Família, e agora a gente vai, e outros programas também, né, como o PNAE e o PAT, do Restaurante Popular, e agora nós vamos já partir para um pouco de lei, que são as leis principais que estão envolvidas e ancoradas dentro dessa política de alimentação e nutrição do Bolsa Família, tá? O programa Bolsa Família, então, como eu já falei, é um programa de transferência de renda direta, tá? Não pode esquecer dessa palavra, que é super importante, para família em situação de pobreza ou extrema pobreza. Hoje, o cálculo é feito com menos de 1/4 do salário mínimo por pessoa no domicílio, que gira em torno desses R$70 mensais, tá? Dentro do programa Brasil Sem Miséria. Então, hoje, a garantia, né, dessa inclusão desses indivíduos faz com que tenha essas condicionalidades acompanhadas junto da atenção básica. O programa foi instituído e regulamentado por essa lei aqui, que está até em vermelho, 10.836 de 2004, e regulamentado por um decreto também de 2004, que é o 5.209. Normalmente, concursos cobram muito essas duas leis, tá? Por isso que eu deixei para vocês. Em 2019, o programa, aqui é o dado que a gente tem mais atual, né? Ele tinha um valor da Bolsa Família de até R$390 por família. Por criança, esse valor podia ser de R$41, sendo que até 5 crianças poderiam estar cadastradas. Famílias com mais de 5 crianças tinham um valor maior? O que vocês entendem disso? Eu acho que não, Jaque. Não. Então, antigamente falava-se, né, que o Bolsa Família era as pessoas estavam tendo filho para ter direito ao Bolsa Família. Primeiro que isso é uma grande burrice, porque R$41 para uma criança, quem é pai e mãe aí sabe que não dá para o básico do básico, né? Mas, então, para estar combatendo esse mito ou essa verdade criada por pessoas de extrema pobreza, o programa já tem hoje, esse é um dado de 2009, máximo de 5 crianças cadastradas. Então, por criança cadastrada, qual o valor máximo que essa família recebe? 5 vezes 41 aí? Luana, que é boa de matemática aí, ou da engenharia. 245. 245. Todo mundo ouviu, gente? R$205. Gente, se eu tenho um máximo de R$205, eu ainda posso ter complementar outros valores para estar atingindo o máximo de 309. Por jovem, até R$48. E, além disso, a família, ela também pode ter um valor máximo de R$89, né, garantido por conta de a família estar na categoria de extrema pobreza. Então, para estar complementando e estar chegando a esses 309 máximo, é só fazer as continhas aí, ó, 5 crianças, mais 2 jovens, mais um valor extra de 89 para famílias de extrema pobreza, para estar atingindo esses R$390.
Hoje, por conta do Covid-19, o que ocorreu com o valor de repasse de renda para essas famílias de pobreza extrema? Quanto mensalmente vai ser passado, além desses 390? Vocês têm acompanhado isso? R$ 600. R$ 600. Então, todas as famílias cadastradas no programa Bolsa Família, de acordo com o calendário de pagamento, além do valor máximo de 390, elas vão receber, né, até quando durar todo esse processo de quarentena, né, de combate ao vírus, mais R$ 600. Normalmente, pessoas que estão ancoradas no Bolsa Família também fazem parte de trabalhadores informais. Então, essa é uma forma do governo estar auxiliando para que essas famílias, então, saiam dessa situação emergencial de uma forma melhor, tá? Conseguiram entender, então? Faixa de pobreza extrema ou pobreza, tá? É considerado R$ 70 por pessoa. Esse programa, então, lembrando, ele foi criado em 2003 e ele foi unificado, junto dele, né, a sua criação, outros 4 programas: Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Vale Gás e Cartão Alimentação. O que isso quer dizer? Antes de 2003, a gente tinha todos esses benefícios. A partir de 2003, a gente só tem, então, o Bolsa Família, que inclui todos esses benefícios. Então, esse valor aqui, a base de cálculo desses R$ 390, é também o Vale Gás, o Bolsa Alimentação e o Cartão Alimentação. Entendido? Então, se perguntarem para vocês, o Bolsa Escola ele está vigente? O Vale Gás ele está vigente? Ele está vigente dentro do programa Bolsa Família, que incluiu todos esses outros 4. Tá joia? O objetivo, então, do Bolsa Família é monitorar todos os compromissos assumidos com as famílias que são beneficiárias dentro da legislação que criou o programa. Hoje, essas condicionalidades são feitas para responsabilizar, né, o poder público de assegurar que o acesso a essas famílias vai ser contínuo, vai ser permanente, até que ela saia dessa situação de pobreza extrema ou miséria extrema, tá? Além de identificar os casos que não estão cumprindo, né, famílias que não estão cumprindo as condicionalidades. Essas famílias que não cumprem as condicionalidades, que são, basicamente, criança está cadastrada na escola, matriculada na escola, com a vacinação em dia, características antropométricas e nutricionais ótimas, se ela não está cumprindo todas as condicionalidades, ela é descredenciada ou descadastrada, tá? Então, ela passa a não receber mais o auxílio. As orientações são feitas, as famílias são acompanhadas para ver se essas condicionalidades estão sendo cumpridas. O não cumprimento, então, gera o descadastramento dessas famílias. Os eixos do programa, então, o primeiro é uma transferência direta de renda, com base nas condicionalidades que reforçam diferentes direitos sociais, e também ela leva em conta o apoio, né, de outros programas complementares, que faz com que esses beneficiários saiam, então, dessa situação de pobreza ou pobreza extrema, a fim de reduzir ou superar, né, tudo que diz respeito a essa vulnerabilidade social, relacionada também à vulnerabilidade social em termos de insegurança alimentar e não alcance da soberania alimentar, tá? Então, esses são os 3 eixos articulados. O repasse, então, ele é feito mensalmente, o saque é feito através de um cartão, todas as famílias recebem, eu deixei aqui a foto para vocês. Esse cartão é emitido, é curioso e ao mesmo tempo importante, né? Em nome da mulher, preferencialmente. Por que o governo coloca isso? O que vocês acham? Porque se houver uma separação, ela tem a preferência por ficar com a criança? Bateu na trave, igual o Neymar. Vamos lá. Tem a ver também, é um aspecto importante, mas não necessariamente por conta disso. Quem ajuda o Bruno aí, que mandou bem? Por que preferencialmente no nome da mulher? Ninguém faz ideia? Talvez porque
Mulher é a que fica em casa, dona de casa, cuida da criança, faz compra. Luana, um aspecto importante que você falou aí é a criança, tá? Eu falei para vocês do Brasil Carinhoso. A mulher, normalmente, ela é chefe de família no que diz respeito a ficar no lar, que é isso que tem a ver com a sua fala, e tá cuidando, né, de todos os aspectos relacionados à saúde da criança. O foco do Bolsa Família, como eu falei para vocês lá dos benefícios, do valor pago, é estar atendendo, né, junto com esse programa Brasil Carinhoso, a saúde da criança. O foco é na criança. Então, sabe-se, né, que a mulher, até mesmo, Bruno, como você falou, numa situação de separação, ela tem, no início, né, um benefício para estar ficando com a guarda das crianças. Então, preferencialmente, esse cartão é emitido no nome da mulher, pensando-se que essa mulher dê maior suporte, né, para estar atingindo as condicionalidades do programa no que diz respeito à saúde da criança, tá? Porque espera-se, né, que ela tenha um papel mais importante nesse aspecto. Não necessariamente isso ocorre, mas é algo que o governo coloca, tá? Não sou eu que estou emitindo a minha opinião. Esse valor é repassado, então, de acordo com o tamanho da família e da idade dos membros e também da renda, lembrando que aqui é R$70, tá? Valor mínimo por pessoa. E a gestão do programa é descentralizada, ou seja, a União, Estados, Distrito Federal e municípios que confirmam se as condicionalidades estão sendo atingidas ou não e cadastram as famílias beneficiárias, tá? Ou seja, o município ele faz o cadastro direto e o repasse dos valores. A União, ela fiscaliza esses repasses, tá? Então, a União, ela verifica que os órgãos governamentais, né? Se esse repasse está sendo feito pelos municípios, está sendo comprovado, e especificamente se de fato não está tendo desvio do valor, né, emitido por Bolsa Família, ou se famílias cadastradas não estão de acordo com as condicionalidades exigidas, tá? A seleção das famílias é feita com base no registro do município, então a seleção, cadastro e repasse de renda é municipal, fiscalizado pela União. O cadastro é o cadastro único das pessoas no programas sociais do governo. Então, eu falei com vocês no início da aula. Os programas de condicionalidade dentro da Política Nacional de Alimentação e Nutrição têm um papel muito importante da assistência social. Então, junto da assistência social, é feito esse cadastro das famílias beneficiárias. O instrumento de coleta de todos os dados relacionados ao Bolsa Família identifica as famílias de baixa renda junto com a assistência social, e o Ministério da União, que fiscaliza todo esse programa e verifica as condicionalidades e repasse de rendas, é o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, tá? Então, o Ministério, ele seleciona de forma automatizada, tá? As famílias que foram, então, registradas pelo município para serem cadastradas e terem o benefício. Num primeiro momento, então, eu tenho um papel municipal muito importante dos gestores, e depois é o Ministério que faz toda essa fiscalização dos repasses. Os benefícios, eles são compostos de diferentes tipos, né, que podem estar aumentando aquele valor que é repassado. As informações que são cadastradas, primeiro é a renda por pessoa, por membro da família, que é até aqueles R$70. Número de integrantes da família que é beneficiária, lembrando que pode chegar até R$390 por pessoa. E o total de crianças e adolescentes até 17 anos, né, que podem estar também tendo um benefício extra ou não. Gestantes também têm um benefício maior dentro do cadastro do Bolsa Família e sai daqueles R$390. E aqui, adolescentes, é até 17 anos, tá? O cadastro único, então, feito pelo governo federal, ele identifica e cadastra a família de baixa renda e permite conhecer a realidade socioeconômica dessas famílias, né? Tendo acesso a como está ocorrendo o repasse de renda e também como essa renda está sendo utilizada com base nas condicionalidades pelo núcleo familiar. O Ministério de Desenvolvimento Social e de Combate à Fome utiliza esse cadastro também para estar fazendo repasse de outros cadastros sociais além do Bolsa Família. Então, medidas emergenciais como essa do Covid
Primeiramente, o que foi utilizado foi esse cadastro do Ministério do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome, porque aqui eu já tenho a triagem de pessoas no Brasil beneficiadas, né, que estão na situação de pobreza, pobreza extrema e miséria extrema, tá? As principais características, então, do programa é o atendimento à família, não de um membro isolado, mas da família como um todo. Então, eu acho isso um dos pontos muito importantes dessa política, porque ela visa que a família, como núcleo, né, de atenção, ela tenha a sua realidade modificada, não somente de um membro isolado. Porque quando a gente vê PNAE, a gente vê só a atenção da criança. Quando a gente vê PAT, a gente vê só a atenção do trabalhador. Aqui no Bolsa Família, não. A gente vê a atenção para a garantia da segurança alimentar e nutricional e da soberania alimentar da família como um todo, tá? Em contrapartida, o governo, né, verifica se essa família ela está tendo melhorias na área da saúde, educação e assistência social. Ou seja, se características, por exemplo, nutricionais, de carências nutricionais, medidas antropométricas e de qualidade da alimentação na área de saúde estão sendo feitas. Na educação, se essa criança está devidamente matriculada. E na área de assistência social, se de fato eu estou tendo uma mudança na situação de pobreza, na realidade social e econômica daquela família, tá? A área da saúde também, outra questão muito importante, é a questão da vacinação. Se essa criança está sendo de fato vacinada, tem que ser comprovado. E a gente sabe, né, que vacina passou a ser um problema, porque muitas pessoas estão se recusando a vacinar. O pagamento é feito direto à família, como eu já falei, preferencialmente para a mulher, e visa promover, principalmente, né, a autonomia, né, com base nessa gestão compartilhada junto com o governo do uso desse recurso financeiro. A participação da sociedade é de abrangência nacional, ou seja, o Bolsa Família ele está em diferentes estados, independente se esse programa ele é mais distribuído na região norte e nordeste do que na região sul, tá? Ele está presente em todos os estados. Os principais resultados ao longo do tempo, então, desde 2003, o que a gente viu? Que esse programa conseguiu, né, chegar a diferentes famílias ao longo de todo o território nacional. A regularidade do benefício ela ocorre com base num planejamento orçamentário nacional e também com base no planejamento familiar. Se a família, né, ela sai daquela situação de pobreza extrema, ela é retirada do programa. Além disso, né, um outro resultado muito importante é a promoção da segurança alimentar e nutricional, com aumento da frequência do número de refeições, melhora da qualidade nutricional dessas refeições, e compromisso das famílias com a manutenção das crianças na escola e também uma melhoria, né, da economia local. O aspecto econômico aqui do Bolsa Família também muito importante, junto com esse Ministério da Economia, é fazer com que essas comunidades de baixa renda, onde tem essas famílias em miséria ou miséria extrema, é que circule mais dinheiro, tá? E que faça com que essa comunidade ela também se modifique. Uma coisa que eu vou falar aqui, que ao longo dos anos, esse programa passou a ter problemas de repasse, mas hoje a gente tem que já voltou a ter um número maior do que a sua criação de famílias atendidas, tá? As condicionalidades, então, lembrando e repassando, na saúde é acompanhado gestantes, nutrizes e crianças menores de 7 anos. Todo mês essas crianças, nutrizes e gestantes, elas têm que fazer parte do programa Saúde da Família para verificar questões de alimentação, padrão alimentar e características antropométricas. As crianças elas têm que estar matriculadas e os adolescentes também nas escolas, e tem que ter uma frequência mínima, tá? De chegada e saída nessas escolas. Então, elas têm que estar frequentando regularmente as escolas. E na assistência social é feito um monitoramento para que não ocorra o trabalho infantil. Se for detectado que está ocorrendo o trabalho infantil, também é descredenciada essa família. Na área da saúde, as famílias, elas assumem um compromisso também com o cartão de vacinação das crianças menores de 2 anos. As mulheres de 14 a 44 anos, que são gestantes, obrigatoriamente elas têm que estar fazendo pré-natal e acompanhando, então, a sua saúde e a saúde do bebê. E também deve fazer o acompanhamento das lactantes, tá? Para verificar como que está sendo a questão da amamentação
e do auxílio também a essas crianças recém-nascidas, junto com uma questão do acompanhamento pré-natal. Então, além da condicionalidade de vacinação, que é muito falada, né, eu tenho aqui que as mulheres também, elas são acompanhadas no pré-natal e verificado também a saúde do bebê, e se está verificando e ocorrendo a questão da amamentação. Na área da educação, a frequência escolar mensal ela tem que ser de 85% para crianças de 0 a 15 anos, e para adolescentes de 16 e 17 tem que ser maior, né, do que 75%, sendo que todas as crianças e adolescentes que são beneficiados, eles têm que estar devidamente matriculados. Na assistência social, o trabalho infantil não é permitido, considerado trabalho infantil até 15 anos, e se for detectado que está ocorrendo trabalho infantil, o serviço social entra em ação. Essa família, ela tem que estar, então, passando por uma capacitação que demonstra, né, junto com as assistentes sociais, dos malefícios relacionados a esse trabalho infantil, através de um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Feito reuniões e acompanhamento direto da família que tem esse membro que está realizando o trabalho infantil, e também da criança, tá? O programa chama Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, tá? A fiscalização, então, é uma forma de controlar e garantir a eficiência, eficácia, efetividade e transparência da gestão. A fiscalização, nós somos fiscais, né, como nutricionistas, se inseridos na estratégia de saúde da família, checando a condicionalidade da saúde e assegurando que o benefício, então, vigente está sendo, de fato, relacionado e garantido com questões de alimentação e nutrição. É feito para esses profissionais de saúde nessa área, incluindo o nutricionista, uma capacitação, tá? Para disseminar informações, verificar tudo que foi modificado em termos de repasse de renda para melhorar a gestão. Além disso, o Ministério de Desenvolvimento Social, ele promove uma maior atenção local e aprimora constantemente os instrumentos de gestão e operacionalização de todo o sistema, tá? Gente, uma pergunta importante relacionada às outras aulas, inclusive. O gestor nutricionista, com base em qual programa, né, e política que ele faz o cadastramento dessa família para monitorar questões antropométricas e nutricionais? Qual programa que é utilizado pelo nutricionista? Nós vimos nas últimas aulas para geração de informação. O CISBAN? CISBAN. Ótimo, gente. Isso aí, tá? Para estar verificando se de fato a condicionalidade está sendo atingida, é o CISBAN que monitora, tá? Junto com o nutricionista que alimenta o sistema, tá? Então, o principal instrumento utilizado pelo nutricionista para acompanhamento da condicionalidade relacionada à alimentação e nutrição é o CISBAN, tá? Então, a partir disso, o Ministério do Desenvolvimento Social e de Combate à Fome verifica, né, se está de fato ocorrendo o repasse do dinheiro e se a condicionalidade da alimentação, segurança alimentar e soberania alimentar está sendo atingida. Tá joia? E a capacitação regularmente, todos os profissionais, eles sofrem reciclagem, que a gente fala, né? Que são os cursos anuais que as nutricionistas do NASF e do PSF têm que passar. Além de ter, né, que é algo que eu sempre falo, especialização em saúde da família, tá? Programas complementares, então, ao Bolsa Família, são programas de articulação que aumentam os benefícios para essa família, né, para superar a pobreza de forma sustentável, e abrangem outras áreas de educação, trabalho, cultura, microcrédito, capacitação e melhoria de condições habitacionais, tá? A gente tem aqui melhoria de condições habitacionais, cisterna para todos, tá? Capacitação, programas de incentivo, né, ao aprimoramento educacional, programa de microcrédito dentro do NASF para agricultura familiar. Aí aqui no trabalho a gente tem o PAT,
e de educação e lazer, incentivos, né? A cultura, o esporte, tá? Gente, tudo bem? Como que foi até agora? Conseguiram tirar umas dúvidas aí? Querem fazer perguntas? Vou abrir uns minutinhos para pergunta. Maiara, que tem muito tempo que eu não falo, Silvana, Yasmin. Lembrando aí, gente, que eu pedi a Andressa para repassar para o pessoal do 5º semestre o envio das atividades, tá? Quem não enviou as atividades ainda pode ser feito até sexta-feira ao meio-dia, que aí depois disso eu vou estar lançando as notas, tá? O professor, a respeito dessas atividades, então, a que teve na 2.1, a 2.2 e a 2.3. Isso. Ah, tá. Só para confirmar. Obrigado. Tá, joia. Mais alguma dúvida? Ficou claro, gente, todos os pontos? Para mim, sim, professor. Eu entendi bem, eu acho. É algo fácil de estar compreendendo, né? É só prestar um pouquinho de atenção, gente, nesses pontos principais, tá? Posso, então, explicar a atividade prática? Pode. Posso? Pode sim, professor. Tá, joia, obrigada. Gente, atividade prática, eu utilizei esses dados aí do programa Bolsa Família, que são os dados de 2018 do Ministério de Desenvolvimento Social, tá? Esses aqui são dados de toda a região sul. Região sul compreende quais estados? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Isso aí, Luana. Então, aqui, gente, são de todos os estados, não somente Paraná, tá? E aqui esse total geral é total geral de beneficiados no Brasil, tá bom? Isso aqui é o número de famílias e o número total de dinheiro repassado para todas essas famílias, tá? O benefício médio aqui é benefício médio por família. Na região sul, eu tenho um benefício médio de quantos reais, então? R$158,10. Isso. No Brasil? R$158,04. Então, na região sul, esse benefício é maior ou menor? Menor. Menor. Tá? Isso aí vocês têm que ter claro para você estar seguindo na atividade, tá? Vou dar sequência, então. Em 2017, 1/3 da população dos 11 estados brasileiros, incluindo região norte e nordeste, e 21% da população total do Brasil, tinham o benefício do programa Bolsa Família, tá? Esse programa, então, repassa valores em todo o Brasil em torno de R$ 39 e R$ 372 mensais por todas as famílias que são atendidas. Qual é o valor máximo que pode ser repassado por família? Acabei de dar na aula, gente. Até R$390. Isso, até 390. Porém, no Brasil, é de R$ 39 a R$ 372 a base de cálculo. Ou seja, o valor máximo repassado para as famílias inscritas, o valor máximo de 372, tá? Importante, então, ressaltar que esse valor é importante para os municípios, economicamente falando, está gerando maior renda local, tá? Seguindo, então, eu quero que vocês falem quais os objetivos e condicionalidades do programa Bolsa Família e deem destaque aqui para a figura do nutricionista, onde a nutricionista atua em determinada condicionalidade, tá? Dúvida com relação a essa pergunta? Não. Posso seguir, então, né? De que forma o programa contribui para a melhoria da saúde no Brasil? Essa é uma resposta um pouco pessoal, mas eu quero que vocês retomem os conceitos que foram repassados na aula, tá?
Com base nos dados que foram apresentados na tabela passada, eu quero que vocês descrevam e comparem os números de famílias beneficiadas na região sul e no Brasil, tá? Se esse número é maior, menor, o porquê que vocês acham que proporcionalmente na região sul, em comparação a outros estados, acaba sendo atendido um número assim um pouco menor de famílias e o benefício médio também um pouco menor com relação ao Brasil, tá? Pessoal, mas embasado nos números. E o 4 é se o programa Bolsa Família atua de forma a amenizar a falta de assistência prestada à população que vive em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar no Brasil. Se vocês acham, né, que, de fato, o programa Bolsa Família é importante para combate à insegurança alimentar e à não ocorrência da soberania alimentar, tá? Eu deixei para vocês algumas referências importantes para quem quer prestar concurso nessa área, tá? É importante que vocês verifiquem e tirem as dúvidas também comigo, tá? Com relação às perguntas e à aula em si. Vocês verificaram que eu deixei nessa disciplina os cursos do UnaSUS para vocês? Sim, professora. Alguém abriu já? Professor, eu entrei para ver também, mas no dia a minha internet estava um pouco ruim, eu esqueci de voltar até. Esses cursos são bons, tá, gente? Além de atualizar vocês com relação à questão da saúde no Brasil, tem geração de certificado, tá? E vocês deem uma olhadinha lá, que é importante para vocês, para a CO e para melhorar o conhecimento para quem gosta dessa área, tá? Professora, eu fui me matricular, só que estava falando profissionais da área. Não sei se exatamente aquele curso que você mandou, um dos, que foi o primeiro, que eu não cheguei a ver o resto, mas aquele lá eu não consegui me matricular. Andressa, se você quiser fazer, eu te empresto o número do meu CRN para você estar fazendo, tá? Ah, tudo bem, muito obrigada. Aí você me manda e-mail fazendo favor que eu te empresto o número, tá? Obrigada. Mais alguém, se precisar também, se tiver interesse em estar capacitando, para aproveitar a quarentena aí, é só me falar, tá? Mas tem cursos que são destinados à população total, geral, tá? Sem ser profissionais de saúde. Então, vocês podem aproveitar esses também. Certinho, gente? Certinho, professora. Professora, no seu e-mail? Perdão, Luana? As atividades, ela é para ser enviada no seu e-mail? Via AVA, Luana, tá? E-mail do AVA. Tá, Pode beleza. me enviar nesse e-mail pessoal aqui, ó, jaquedanese@yahoo.com.br, só se tiver algum problema no AVA. Mas eu tenho que estar comprovando tudo isso, né? Então, é preferencialmente via AVA, tá? Mais alguma dúvida? Obrigada. Gente, então o link das aulas ao vivo eu vou estar checando e eu preciso que vocês verifiquem para mim também se vocês estão conseguindo acessar e me mandem um feedback fazendo um favor por e-mail, tá bom? Ok. Gente, um bom dia para vocês, tá? Tudo de Bom bom. dia.